torre de oração, ela é no domingo às 6 da manhã. E hoje foi um dia muito bonito. Quem amanheceu bem cedinho, estava um sol gostoso e caminhava um pouquinho, ouvia os pássaros, e essa canção marcou meu início de dia e dessa semana, e poder declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que bom estar com vocês retornando. Shalom. A gente esteve 15 dias ausentes. Nós tivemos uma incursão esses dias por 3 países praticamente, por Emirados Árabes, depois pelo Egito e Israel. E nós tivemos uma incursão histórica. Estávamos num grupo de 49 pessoas. Na verdade, eu sou convidado da Yantur Viagens para caminhar com o pessoal e trazer mais as ministrações específicas. E é interessante porque pela terceira vez indo para aquele lugar, há muita informação e cada vez mais a gente aprende histórias e aspectos políticos, culturais, geográficos e históricos. E também, ao mesmo tempo, que bom saber que a igreja é do Senhor Jesus e as coisas fluíram. Eu tenho que agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder servir a Ele neste lugar. Eu e Neia somos gratos a Deus por isso, pelo ministério que Ele nos confiou, também ao conselho da igreja, que sempre apoia e incentiva o nosso ministério, a toda a equipe ministerial, que também tem desenvolvido suas atividades junto ao rebanho, às suas redes, a todos vocês líderes que atuam em ministérios, em redes, em células, em cursos, e vocês pelo serviço que vocês prestam ao Senhor e a participação e apoio nesta comunidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 145, e eu vou pedir que você permaneça com a Bíblia aberta aí nesse Salmo, porque a gente vai dar uma entrada nesse Salmo pegando algumas palavras que Davi utiliza nesse Salmo, e eu queria que você permanecesse com a Bíblia aberta. O texto bíblico diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza, ela é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é, Senhor, em todos os teus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é como um alimento, ela é como água, ela é como espada, ela é como um martelo,
e que o Senhor tenha liberdade de ministrar ao nosso coração nesta noite, que Teu Espírito permeie todo este lugar e traga todo o pensamento cativo ao conhecimento e ao senhorio de Jesus. É assim a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. O Salmo 145, ele faz parte de um grupo que vai do 145 até o 150. São chamados de salmos litúrgicos e utilizados nos cultos e nas celebrações em Israel. Cânticos do triunfo. E é interessante que esse salmo especificamente é um salmo com um acróstico. Davi, ele pega todas as letras do alfabeto hebraico e começa para cada letra fazer um verso. É assim que ele trabalha nesse texto. Começa com Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet, e ele vai usando todas as palavras ou todas as letras do alfabeto hebraico. A autoria é atribuída ao rei Davi. Davi compôs a maioria dos salmos. Eu acho muito interessante ele conseguir conciliar duas coisas. Ele era um grande guerreiro, mas ele era um grande poeta. Parece que são coisas esquisitas, um homem bravio, valente, de guerra, mas ao mesmo tempo doce e suave para compor. E ele é chamado nas escrituras do mavioso cantor de Israel. Como é que eu fui parar nesse salmo para a reflexão nossa nesta noite? Na viagem que fiz, algumas reflexões vieram ao meu coração. Porque quando você faz uma incursão histórica, você tenta discernir onde é que a gente está, que mundo que nós estamos vivendo. E a gente começa a olhar para o timeline ou para a linha do tempo e tentar discernir a ação de Deus. Não tem como você passar no Egito e não lembrar da hegemonia egípcia, dos impérios e de Faraó. Não tem como, você vê lá patente isso. Você vai no Museu de Cairo, por exemplo, e você vê Tutankhamon, vê todos os vestígios da história. Você vê as pirâmides, você vê a esfinge, e você olha muita coisa. Inclusive, até hoje no Cairo, tem um canal do Nilo, que eles chamam que foi José quem fez para irrigar, e justamente naquele período em que houve grande fome na terra, e antes disso houve grande fartura, e José pôde prover o Egito. Agora, não tem como passar em Israel e olhar para as muralhas de Jerusalém e ver uma cidade histórica, e de muitos conflitos que já foi construído o templo, foi destruído o templo, construído o templo, destruído o templo, construído o templo, destruído o templo. E você vê todos esses vestígios, e não tem como passar numa das cidades mais antigas do mundo, que é Jericó, que hoje é ocupação palestina, não está. Por exemplo, normalmente os judeus, o israelita não entra em Jericó, porque lá é um território palestino. Da mesma forma, Belém hoje é todo cercado, e o israelita não entra no território dos palestinos. Então a gente começa a olhar para a história e para o contexto geográfico e político, e você percebe que na história nós tivemos impérios robustos, impérios fortes, valentes, dominadores e poderosos, que hoje são lembrados apenas pelas influências que deixaram, pelos vestígios da arqueologia, pelos vestígios das construções e pelos registros históricos. E uma coisa é constatada: é visível a impermanência, é visível a efemeridade, é visível a instabilidade. Ninguém reina absoluto perenemente. Há uma transitoriedade dos reinos deste mundo. Todavia, Davi, neste salmo, no verso 13, foi aqui que eu vim parar nesse salmo, ele declara: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Quando a gente fala dos reinos deste mundo, e eu queria fazer uma visão panorâmica da história, e você que gosta um pouquinho de história pode rememorar comigo. Quais são os grandes impérios que você lembra da história? A própria Bíblia faz menção a alguns impérios. O Egito foi famoso por isso. Depois do Império de Egito, nós vamos encontrar nas Escrituras, quando a monarquia de Israel é instituída, dois grandes impérios invadiram Israel, um primeiro no norte e depois outro no sul, o Império Assírio e o Império Babilônico. E tem vestígios históricos. Depois desses impérios vieram o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. E Roma,
marcou até hoje. Por exemplo, em Cesareia Marítima, foi onde Herodes construiu um lugar, e lá hoje você vê possivelmente de onde Pedro e Paulo, em momentos distintos, saíram da prisão de Cesareia Marítima, indo perto de Jope, para ir ser levado a Roma. Herodes foi um megalomaníaco, ele foi um grande construtor. O Herodes o Grande, esse que mandou matar todas as crianças lá de Belém, ele foi um louco. Mas ele foi um construtor. Massada foi ele que construiu, Heródion foi ele que construiu, o templo ele fez, e a Cesareia Marítima foi Herodes que fez. Agora, depois desses impérios, até o Império Romano, você já acompanhou comigo, na era cristã, quer dizer, depois de Cristo, você vai ver outros domínios na história. E lá a gente também faz uma incursão, porque muitas igrejas hoje têm a ver com o Império Bizantino. A própria arquitetura e as texturas dos pisos e dos azulejos remontam ao Império Bizantino. Depois você vai encontrar o Império Árabe, Mameluco, Otomano e Britânico. E você olhando a história até chegar aos nossos dias, você vai passar pelo Império Napoleônico, que é o Império da França, que foi forte. E aí a gente já entra um pouquinho na história do Brasil, que é o colonialismo ou neocolonialismo, onde algumas nações da Europa procuraram expandir, seja para a África, seja para as Américas, seja para a Ásia. Alguns anos atrás, eu creio que há 5 anos atrás, nós fizemos uma viagem para a África, acompanhando um missionário na Namíbia. E a Namíbia é colonizada por alemães. Então nós fomos colonizados por Portugal. Portugal, quando você vai em Lisboa, você vai ver lá, eles eram desbravadores dos mares, eles foram muito famosos. Portugal foi valente nos mares. Então você começa a olhar todo esse cenário, depois você vem para o Império Russo, o domínio dos regimes totalitários, até chegar na véspera da Segunda Grande Guerra Mundial, um domínio alemão nazista que queria expandir, e foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. E depois a gente entra no período das duas potências, os Estados Unidos da América e a União Soviética. E aí a gente já entra num período que a gente já está vivendo, e eu queria pensar um pouquinho nessa geopolítica atual. Quando a gente olha para a Ucrânia e olha para a Rússia, pastor, eu vim aqui nessa igreja para ouvir a Bíblia, não vim para ouvir essas coisas históricas. Calma, você vai chegar lá. Quando você entra no cenário geopolítico, você começa a perceber o que é que está por detrás disso. Eu me recordo que eu estava vindo de São Paulo no ano passado, quando ligando o rádio ouvia que a Ucrânia havia sido bombardeada pela Rússia, e a gente imaginava que aquilo seria uma coisa de curto prazo, porque, puxa, a Rússia, e a gente vê a resistência da Ucrânia, e tudo isso acontecendo nesse período. Agora, olha o cenário, a China está crescendo muito. Uma das coisas que eu fiquei assim, absurdado de ver, é o monte de construções que existem hoje no Egito, tudo subvencionado pela China. Os asfaltos hoje das rodovias do Egito pela China, eles estão fazendo cidades. Quando você vai para a península do Sinai, antes de chegar no canal de Suez, onde o Egito tem muito recurso, porque todos os navios passam por ali para entrar no Mar Vermelho, vindo do Mar Mediterrâneo, e é uma fonte de recurso altíssimo. A China está investindo pesado naquele lugar, e a gente percebe também, então, a China invadindo muitos países da África. O Egito é a África. Em Tel Aviv, que é Israel, muitas construções. Nos Emirados Árabes, que curioso, porque tem muita gente com sonho de consumo de conhecer Dubai. E se você passar lá, você vai ver realmente. Sabe o que me lembrou Dubai? Babel. Eles têm muitas torres, e eles querem fazer como os moradores de Sinar fizeram. Vamos fazer o nosso nome célebre. Nós queremos ter o hotel 7 estrelas, nós queremos ter o prédio mais alto do mundo, nós queremos ter a torre mais alta, nós queremos ser os melhores. Isso parece muito com o espírito de Babel. E se você não sabe, em Abu Dhabi,
que é no Emirados Árabes, foi recentemente inaugurada uma casa chamada Casa Abraânica. Nós temos 3 religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E dessas 3, todas elas têm um prestígio com o patriarca Abraão. Então, nessa cidade do Emirados Árabes, Abu Dhabi, foi construído um lugar para abrigar uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. E pretende então ser um farol de compreensão. Isto é um cenário geopolítico. Arábia Saudita. Eu estava ouvindo uma reportagem que eles têm uma previsão de petróleo até 2100. Eles têm que buscar outras fontes alternativas. E o que eles fizeram? Vocês que acompanham futebol, estão investindo pesado, compraram 2 jogadores com valores altíssimos, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. E qual é a estratégia? A estratégia é que em 2030 eles levem a Copa para lá e eles melhorem o seu turismo. É essa a ideia. BRICS. E a gente se aproxima de nós. BRICS é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é Sul da África. Então, esses 5 países compõem o BRICS e nós participamos agora, em 2024, vai entrar também a Argentina, a Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito, Emirados Árabes. Pastor, para que ver tudo isso? Eu queria que vocês pensassem que o Egito já passou, Roma já passou, a Síria já passou, Babilônia já passou, e tudo que você está vendo hoje vai passar. Mas Davi diz que o reino de Deus é eterno. E eu queria que vocês fixassem na mente isto. Se você quiser aprofundar um pouquinho, só vou atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Olha sobre a Agenda 2030, que foi programada em 2015 pela ONU. E é interessante porque as propostas desses 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável têm a ver com meio ambiente, tem a ver com pobreza, com a paz, com o gênero, a ideologia de gênero. E isso tudo tem trazido reflexos em nós. Eu estava ouvindo alguém debatendo sobre isso, mas parece que é tudo bom que está lá nessa proposta da Agenda 2030. E alguém disse assim, não tem nenhuma dessas propostas, que são 169 metas, que fala da liberdade religiosa. E é um perigo isso, porque, não sei se você já ouviu, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele cumpre hoje uma Agenda 2030. Em Santa Catarina, uma deputada estava comentando que ela tem um princípio mais conservador, dizendo, olha, essas normas vêm e são levadas para que a gente possa absorver, e sem que se questione, esse é o risco. E a própria ação da ONU, quando foi pelo Covid, a Organização Mundial da Saúde, vocês viram a complicação que tem. E é difícil, então eu quero que vocês entendam esse cenário. Olhar a história, olhar o cenário geopolítico e pensar que os reinos vêm e vão. E o que é que nos traz? Insegurança e incerteza neles. Porque o que é o Egito, o que é o Império Romano hoje? Cadê a Alemanha nazista? O grande problema da humanidade está no coração. A palavra-chave seria um problema endêmico, que um salmista já disse e depois Paulo repete, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E existem interesses por detrás de muita coisa, e você não seja inocente. Ninguém é bonzinho. Vocês estão preocupados com a fome? A África sofre muito com a fome. O que é que se faz pela fome? Por isso eu quero destacar hoje um reino singular que Davi propõe nesse salmo, que contrapõe ao sistema histórico e geopolítico que você contempla. Singular porque é um reino único e exclusivo. Singular por causa da natureza do governante, daquele rei que governa, que é o Deus Todo-Poderoso. Singular por causa do modus operandi, da forma de Deus lidar com a história e de se relacionar com as pessoas. E singular porque Ele me leva naturalmente a buscar ao Senhor em adoração, em louvor e exaltação, como o salmista diz. Em primeiro lugar,
um reino singular, ele é qualificado pela nobreza do governante. Perceba aí comigo nos versículos 5 até o 12. Quero destacar algumas palavras que Davi utiliza. Davi, ele passa a meditar e passa a pensar e a ponderar e a considerar a nobreza do Deus que governa. Não se trata de um Nero de Roma, que foi declarado na história como um insano, como um tirano, cruel e assassino. Não se trata de um Herodes megalomaníaco, assim mencionado na história. Não se trata de um fanático político com poder nas mãos, como foi Adolf Hitler, que alguns dizem que tinha distúrbios psiquiátricos. Não se trata de qualquer governante da história que detém o poder, está à frente da nação, mas é classificado como mau caráter, como um elemento, mau elemento, como corrupto, criminoso ou até mesmo condenado. Esse Deus, ele tem um caráter nobre. E é isso que Davi destaca. Museu do Holocausto é um museu feito em Jerusalém, onde você passeia para olhar o cenário daquilo que aconteceu em Auschwitz, Treblinka e muitos lugares onde 6 milhões de judeus foram mortos. Havia conosco um guia que é brasileiro, carioca, 87 anos, um senhor sereno, e ele comunicava sobre toda aquela história. Ele não incitava o ódio com relação ao que os alemães fizeram, mas ele desnudou o que é que aconteceu na história. Mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, e esta é a frase dele: pessoas comuns se transformam em assassinos por ideologias. Os alemães fizeram isso. Pessoas comuns como vocês, simplesmente por causa de bandeiras e de ideologias, se tornaram assassinos. Mas parece que isso não foi só deles. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Pessoas por ideologias, elas se tornam verdadeiras assassinas. Agora, esse reino singular é qualificado pela nobreza do governante. Vamos ver quais são. Primeiro, versículo 5, diz que meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Quando a gente olha para a monarquia e a gente lembra dessa palavra, vossa majestade, nós estamos falando de sublimidade, de grandiosidade, de glória, de realeza, de algo fino, organizado, bonito, algo glorioso. A Bíblia diz que o Senhor está coberto de glória e de majestade. É só você olhar para o lugar mais bonito que você já conheceu, mais limpo, mais luxuoso, mais requintado. Isso não chega nem aos pés da glória e da majestade que estão diante dele. Força e formosura, diz o salmista, do seu santuário. Versículo 6, outra característica, qualificação desse nobre que governa: falar-se-á do poder dos teus feitos. Esse rei que governa, que é Deus, ele é poderoso, ele é onipotente, é um dos atributos de Deus. Isso significa que ele tem um poder ilimitado, ele tem todo o poder, não há limites, não há nada impossível para ele. O poder dos teus feitos tremendos, que trazem temor, admiração, respeito e honra. Contarei a tua grandeza. Esse é o Deus que é poderoso, majestoso. Versículo 6, grande, Gadol. A grandeza de Deus, inclusive Neemias e Daniel, que foram responsáveis por momentos distintos na história, eles atribuem a Deus a seguinte nomenclatura: Deus grande, Gadol, e Deus temível. Esse é o nosso Deus. Nós tivemos essa semana muita chuva, e eu me recordo de uma dessas noites, madrugadas, muito relâmpago. E o Salmo 29 diz: ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Você que tem medo de trovão, isso é uma fichinha da voz de Deus. Ele é grande, e grande no sentido macro. Quando
Eu não consegui passar um vídeo no primeiro culto e não vou conseguir passar, mas fala sobre, capta uma pessoa que está sentada num banco e depois vai puxando para as galáxias e vendo tudo em zoom e vendo todo o universo. Depois faz o inverso, vem e entra dentro do olho da retina e entra dentro do corpo humano. Você já viu esse vídeo? Muito interessante. Deus grande no macro, nas galáxias, no universo, mas no micro. Mas além disso, o versículo 7 diz que a memória dá muita bondade. Fala então de um Deus bondoso. O Senhor, versículo 9 está aí, o Senhor é bom para todos. A bondade quer dizer que Deus, Ele provê coisas boas, Ele dá propriedade, Ele dá beleza, Ele dá alegria, Ele dá prosperidade. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. As próprias coisas criadas demonstram que Deus é bom. E a bondade de Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos. É Ele que faz também vir chuvas sobre maus e bons, conforme Jesus declara em Mateus 5,45. Então você pode acompanhar um Deus majestoso, poderoso, grande e bondoso. Mas aí no versículo 7 fala de um Deus que celebra a justiça. Deus é justo. Essa é a nobreza, é o caráter do nosso Deus. Eu queria que você contrastasse com que líder, com que governador, com que faraó, com que rei você quiser, e ver se eles conseguem reunir todos esses atributos. E o da justiça é um atributo que a gente tem clamado para que surja na história da humanidade. A justiça significa retidão, governante, rei. E a palavra de Deus diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Todas as coisas injustas, todas as coisas erradas que você consegue ver hoje e contemplar, ao chegar diante do Deus vivo e verdadeiro, tudo será desnudado, porque Ele é justo juiz. A Bíblia diz que Ele é justo juiz e sofre indignação todos os dias. O versículo 17 desse salmo me recorda época de juventude, numa igreja do Tucuruvi, a gente cantando: justo é, Senhor, os seus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras, e esperto estás de todos os que te invocam. Justo é, Senhor, Ele defende a sua causa. Justo, Ele pleiteia a sua causa. Ele fará com que a sua justiça seja como a luz, e o teu direito, diz o Salmo 37, como o sol ao meio-dia. E esse é um atributo muito ansiado. E o juízo de Deus é implacável, é definido, é absoluto, não tem instância. Respeito vocês que são profissionais da área do direito, mas com Deus só tem uma instância. Ele sabe o que é, Ele sabe a verdade. O julgamento dele é corretíssimo. Não tem uma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, Supremo e vários outros subterfúgios que a justiça tem criado. A justiça de Deus pode se representar de uma forma muito pequena por aquela de Salomão, quando as duas mulheres estavam brigando por uma criança, que uma criança tinha duas crianças, uma morreu e a outra pegou a criança da outra, e eu quero a minha criança de volta, e a outra não deu. Então trouxe esse caso para Salomão, e ele então pediu o quê? Traga uma espada, eu vou cortar essa criança e entregar a metade para você, metade para você. E a mãe verdadeira disse: não faça isso com meu filho, pode entregar essa criança para essa mulher, é sua criança. É assim que Deus age, não tem mais a quem recorrer. Caráter nobre desse Deus, majestoso, poderoso, grande, bondoso, justo. Mas no versículo 8 diz que Ele é benigno, Ele é gracioso. A ideia de benigno tem a ver com a piedade, com a fidelidade, com a bondade de Deus, e em todas as obras. No versículo 8 também diz que Ele é misericordioso. A ideia de misericórdia é compaixão pela sua miséria. Deus é capaz de olhar para a sua situação deplorável e se compadecer e agir. Por isso que
Lamentações de Jeremias, ele descreve: as misericórdias do Senhor são a causa de você e eu não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E todas as manhãs, quando o sol nasce e nasce daquele lado, você pode levantar as mãos para os céus, como Davi disse assim: Senhor, tu és benigno, tu és misericordioso. E mais um dia as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, e elas são ternas, elas são carinhosas, afetuosas, como está aí no versículo 8 e 9. Interessante que a expressão que ele usa no versículo 8 é que ele é tardio em irar-se e de grande clemência. A palavra clemência tem a ver com a capacidade de Deus de perdoar. A palavra clemência tem a ver com a bondade, a benignidade e a fidelidade de Deus. É a benignidade e a misericórdia dele em ação. E ele é clemente, é uma disposição que Deus tem para perdoar. E gosto dessa expressão, tardio para irar-se. Parece com a gente, né, quando está sendo provocado por alguém no trânsito. E olha, é tão complicado alguns lugares de trânsito, né? Tem aquelas rotatórias que tem duas faixas, e o cara vai nessa faixa, ele cruza você e fecha você. Você fala: ô abençoado. A gente é tardio em irar-se. Não, Deus ele faz isso mesmo. Ele dá um tempo, ele é longânimo. A longanimidade de Deus mostra isso. Mas ainda Davi continua no versículo 11: falarão da glória. Versículo 12: poderosos feitos e a glória. A glória tem a ver com a kabod, é a palavra hebraica kabod, honra. Tem a ver com abundância, com a riqueza, com o esplendor, com a reputação de Deus. Esse é o caráter nobre daquele que governa. Contrasta todas essas coisas, esses atributos, com os reis que você conhece. No versículo 18 fala que esse Deus está perto. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Quer dizer, é o lugar, no tempo e no relacionamento. Ninguém fica de fora. De todos os que chamar pelo seu nome, ele vai ser atendido. E a ideia de invocar é clamar, chamar, invocar. Por isso que o salmista diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Um Deus que está próximo, que comparece sempre, um Deus que nunca se atrasa, no tempo próprio. Que faraó, que rei, que líder dessa terra, que presidente, que governador, que você já viu, que detém todos esses atributos. Compare as características deste Deus que Davi descreve com todos esses, e vê se eles reúnem todos esses atributos: majestoso, poderoso, grande, bondoso, justo, benigno, misericordioso, clemente, glorioso e presente. Isaías profetizou: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem era esse? Jesus. Jesus reúne todos esses predicativos, e a nossa continência é para Ele. Um reino singular, porque é qualificado pela nobreza do governante. Em segundo lugar, um reino singular, porque é regido por ações virtuosas. E aqui eu queria destacar três coisas que a gente percebe nesta ação de Deus. Primeira, as ações virtuosas são perenes. Veja no versículo 13: o teu reino é de todos os séculos. A palavra todos os séculos é Olã. Quem fez veredas antigas sabe do que é esta palavra. Olã é uma palavra hebraica que significa de longa duração, para sempre, eternamente. E vocês sabem que na língua grega nós temos três tempos: o tempo Cronos, que é esse do relógio; o tempo Kairos, que é o tempo oportuno; e o tempo Aion, que é o tempo de longo prazo, que é o mesmo de Olã. Então todas as vezes que a Bíblia disser a você de geração em geração, nós estamos falando do Olã, do longo prazo. Todas as vezes que ela falar de eternidade a eternidade, nós estamos falando de um longo prazo. Todas as vezes que nós falarmos de geração em geração, nós estamos falando de Olã ou de Aion no grego. Esse reino
é regido por alguém que perenemente mostra uma forma de operar fantástica. E aqui eu descrevo algumas ações virtuosas que marcam a forma desse rei operar. Versículo 14, que diz aí: o Senhor sustém os que vacilam. Repita comigo: o Senhor sustenta os que vacilam. O modus operandi desse rei que governa com todos aqueles atributos, ele sustenta aqueles que vacilam. Será que os reinos desse mundo, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Egito, ele se preocupou com as pessoas que estão vacilantes? E a palavra vacilar significa cai, deitam, lançados no chão, prostrados. E a palavra sustentar é dar apoio, é escorar. O Deus que a gente serve, ele tem um modus operandi de sustentar os que vacilam. No versículo 14 também diz: apruma todos os prostrados. E é diferente porque esse apruma quer dizer que ele ergue aqueles que estão prostrados, curvados, inclinados. Inclusive um dos textos bíblicos diz assim, que o justo pode até cair, mas não ficará prostrado. Terceira forma de Deus agir, conforme Davi descreve aqui, versículo 15: em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Tem uma forma muito pequena para representar isso, mas eu fiz uma prancha no fundo do meu quintal, e eu sempre vou lá levar quirela de milho para os passarinhos. E parece que algumas vezes, quando não tem quirela, eles estão lá no gradil, olhando, aguardando. E parece que esse texto mostra que em ti esperam os olhos de todos, e tu no seu tempo lhes dás o alimento. E olha, é ir lá, eles estão olhando, eles são um pouco arisco ainda. Hoje um ficou pertinho, aguardando eu colocar, e depois ele veio comer. Parece que da mesma forma Deus age conosco: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Em ti espero, em Deus, a provisão, o dia a dia, o que comer, o que beber e vestir. E Deus no seu tempo te dá. Olha para trás, você que tem servido ao Senhor, se Ele falhou em cumprir as suas promessas para a sua vida. Ele te dá o alimento, o cereal, a carne, os mantimentos, a refeição. Ele te dá o que comer, beber e vestir. Israel, por 40 anos, caminhou no deserto. E o deserto é da cor dessas cadeiras bege. Tudo bege. Você não enxerga verde algum. E o Senhor sustentou. Abres a mão e satisfazes, e farta, e enche de benevolência, de prazer, de deleite. Curta esses momentos. Hoje eu e Iné estávamos almoçando felizes com o que nós tínhamos na nossa mesa. Que gostoso que Deus nos dá. Curta, experimente a provisão de Deus. Por isso que na sequência do Salmo 145 entra o 146, e parece que ele viu essa ideia de reinos que vêm e vão. E por isso que ele alerta: não confie em príncipes, em quem não há solução. Sai-lhes o espírito, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Olha lá no sarcófago de Tutancâmon. Mas ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja força está em Deus. Que Deus, ele descreve, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. É esse Deus. O modus operandi dele é diferente de todos os governos e de todos os reis e imperadores que você já conheceu. Mas não fica só nisso. No versículo 19, eu queria que você grafasse esse texto na sua Bíblia. Diz: ele acode à vontade dos que o temem. O que quer dizer? Que Deus satisfaz os seus desejos. Porque eu queria que você contrastasse duas coisas: necessidade e desejo.
Paulo diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ok, o básico, arroz com feijão. Mas o desejo, eu queria comer uma coisa diferente hoje, Deus. Deus vai atender esse capricho daqueles que o amam. Quantos creem nisso e já experimentaram isso? Quantos aqui já experimentaram? O capricho de Deus na sua vida. Eu tenho um exemplo há muitos anos atrás. Vou contar essa história, Néia. Nós estávamos em Gramado. Eu tinha duas opções. Falei, Néia, um dia mais de diária no hotel ou fundir. Ela, não sei se ela preferiu, mas eu preferi mais um dia de diária. Mas ela não falou nada do fundir. E naquela época nós viemos para cá, voltamos, não conversamos nada sobre isso. Um dia nós fomos fazer uma programação com o grupo Toma Verá, lá em Jardim. Ficamos hospedados na casa de um médico. O que ele serviu para nós? Fundir. E a Néia falou, bem, como Deus é. Eu fiquei com... Ela não tinha me falado. Eu fiquei com vontade de comer fundir. E agora olha só o que Deus fez. Esse é um exemplo. Deus faz alguns caprichos para a sua vida, para os que o amam. Ele faz algumas graças para a sua vida. Está aqui nesse texto, e é o mesmo que está lá em Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, faça Deus ficar contente com a sua vida, e Ele vai satisfazer os desejos, as vontades, os requintes e os luxos do seu coração. Versículo 19, modus operandi, atende-lhes o clamor e o salva. Deus responde orações. O modus operandi, Deus te ouve. O seu presidente não vai ouvir a sua necessidade. O faraó não vai ouvir a sua necessidade. Adolfo Hitler muito menos. Nero, César. Mas Deus ouve o clamor do seu povo e salva. E aqui entra o poder da oração. Deus não rejeita a oração. A oração é o alimento. Nunca vi sem resposta. Deus ouve, Deus vê. E o modus operandi dele, versículo 20, a gente encerra aqui. Ele protege, o Senhor guarda todos os que o amam. Eu creio que um dia vai passar um filme da sua vida e você vai ver, tá vendo aquilo lá, não deu errado isso, não sei o que. Tive um livramento. Nós tivemos um incidente, nós saímos de Cairo, indo para o Monte Sinai, e o nosso ônibus teve um problema. Mas ele parou na frente de uma repartição pública, onde tinha ar-condicionado, onde tinha banheiro, onde tinha tudo. E os guardas deixaram a gente entrar. Nós poderíamos ter parado no deserto, mas Deus protegeu e guardou. Então pode, uma experiência bem recente que nós tivemos, e todo o grupo percebeu isso. E Deus faz isso com a sua vida. Deus guarda, o modus operandi dele é assim, ele protege. Mas os ímpios são entregues à própria sorte. O Senhor não tem compromisso com aqueles que não obedecem. Então veja, sustém os que vacilam, apruma os prostrados, dá provisão, satisfaz as vontades. Ele é esse Deus que responde à oração e traz livramento, e é um Deus que protege. Bom, um reino singular é qualificado pela nobreza do que governa. Um reino singular é marcado por modus operandi desse rei que governa agir. E um reino singular promove e inspira em mim um estímulo natural à celebração. E aí eu volto para o início do Salmo, porque ele diz, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Três coisas. A celebração é a um Deus pessoal. Davi diz, meu Deus e rei. Ele tinha uma experiência com o seu Deus, que para ele é rei. É isso que você precisa experimentar desse reino singular. Meu Deus, meu rei, o meu Senhor, um Deus próximo, acessível, que se permite achar, um Deus que está próximo de todos que invocam, um Deus presente que habita comigo, um Deus pessoal que se relaciona comigo e me permite ter comunhão e intimidade com Ele.
e um Deus que se manifesta através de experiências. Esse é um reino singular e um Deus não distante. Vai tentar falar com o presidente lá no Palácio do Planalto. Chega amanhã, eu quero conversar. O seu Deus, a qualquer momento, Ele te atende. Ele é o teu rei. Um Deus importante, majestoso, soberano, mas que ao mesmo tempo está interessado com o seu cetro em estender aos seus filhos. Segundo, celebração de forma diversificada. E aqui tem 3 palavras que Davi utiliza: exaltar, bendizer e louvar. E exaltar quer dizer levantar, estar alto, colocar Deus no lugar supremo. Bendizer significa falar bem de Deus. E louvar significa fazer elogios, glorificar, mostrar o brilho. E terceiro, celebração de forma contínua. Louvarei o meu Deus enquanto eu viver, durante todos os dias da minha vida, enquanto o Senhor me der fôlego. E ele encerra o salmo lá no versículo 21. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louva o seu santo nome, para todo sempre. Concluindo, quero pedir que você coloque-se em pé. Esta incursão na história me intrigou muito. Olhar para os vestígios dos impérios e perceber que reinos vêm e vão. E olhar para Davi, que foi um grande estadista, mas que ele não ficou, ele diz: o teu reino é de todos os séculos, o teu domínio de geração em geração subsiste por todas as gerações. Esse é o Deus a quem nós servimos. Que você possa olhar para Deus e ver todas as virtudes e a nobreza daquele que governa. Que você possa olhar para Deus e perceber que Ele tem um modus operandi, uma forma de trabalhar, que sempre está interessado em te erguer, em te levantar, em te ajudar, em te proteger, em te prover, em te sustentar dia a dia. E o que deve trazer para o meu coração? Exaltação, louvor, adoração, bendizer o nome dEle. Nós vamos cantar esta canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Declaremos isso ao Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Nos curvamos, Senhor, diante da Tua majestade. Tu és tudo isso que foi declarado na Tua palavra, que Davi realçou e exaltou. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Deus meu e Rei, que todos experimentem o cuidado diário e que isso redunde na vida de todos que aqui estão. Louvarei ao Senhor em todo o tempo e cantarei louvores durante toda a minha vida, enquanto eu viver.
eu quero adorá-lo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.